Portanto, a questão da relação com a natureza, Sim. de certa maneira, essa questão dessa transformação e metamorfose, ou seja, na própria narrativa, em termos de verticalidade do superior e do inferior, de uma árvore que se relaciona com a sua raiz radicular, não é? Que não se vê, e com o seu crescimento à procura da luz, não é? Portanto, essa, de certa maneira, essa identificação com um próprio processo pessoal, ou seja, isto há um cotidiano que se relaciona com os trabalhos e que é um cotidiano que não é programado. Há um programa, há uma sistematização, ou seja, há um processo que é antecipado, mas não é um processo que é na totalidade previsível. Que é muito interessante o teu processo do que nós falamos, que tanto desenvolves um trabalho de uma natureza que é a relação com a natureza, o impacto, aquilo que te provoca a natureza em termos de afetos também, e depois tu fazes uma ponte entre esse fenómeno, essa experiência muito viva, e depois como é que tu passas esse aspecto, essa experiência para o ateliê, que são experiências diferentes. E tu retomas um pouco aquilo que interiorizaste, provavelmente, e depois vais reavivá-lo, mas vais relacioná-lo com os teus processos criativos. Os teus próprios processos criativos, segundo o que me descreveste, são também eles próprios, incorporam esses conceitos de que nós falamos aqui, das dicotomias, da relação de liberdade com prisão, que tem muito a ver também com o mito de Daphne, com que tu baseaste o início do projeto, não é? Sim, esta questão de uma figura Daphne, uma deusa que se transforma numa árvore, não é? É um processo gradual, portanto, não é um processo, e quando olhamos para uma escultura do jardim, a própria escultura tem vários momentos de metamorfose ou de desenvolvimento. Portanto, a mobilidade que nós poderemos fazer quando observamos uma forma, uma escultura, e até se falou disto hoje de manhã, eu também tentei, na própria maneira como eu ia construindo e descobrindo e trabalhando um pouco com a nossa percepção visual sobre as formas e sobre o que o próprio processo pictórico vai permitindo. Poderíamos chamar o Leonardo da Vinci, fazia isso, quer dizer, muitos artistas fazem isso, quer dizer, o próprio jogar com o casual. Sim. Tu descreveste-me alguns processos a que tu recorres para desenhar, que não são propriamente convencionais de acordo com o que é dito que é o desenho, não é? Tu fazes muitas experiências e muitas vezes ficas refém de algo que não sabes que vai acontecer. Desde a diluição dos materiais, desde depois uma contraposição com a tua rasura, o teu registro, que vai cortar ou que vai lutar contra esse acaso. E em contrapartida também há a questão da luminosidade que vai ser o produto dessa luta que tu fazes em termos de processuais nos teus desenhos. Ou seja, se nós quisermos pensar de como é que isto é feito, quais são as técnicas, isto é tudo grafite. É grafite. Agora, as grafites são o que toda a gente conhece mais, é os riscos, é fazer linhas com traços, com lápis de grafite. Há grafites de várias durezas. Eu aqui há uns, 6 anos ou 7, criei um material que não deixasse as marcas da linha. Então comecei a inventar, sem saber bem que ele ia dar. E, portanto, comecei a diluir os grafites e a usar os grafites como pigmento. E, portanto, estes trabalhos, 90% da mancha gráfica é feita com pincel. É feita com pincel chinês, ou feita com diluições, ou feita... Depois, em certos momentos, acaba por haver situações de traço, de marcas gráficas. E num determinado momento aconteceu eu querer inscrever, dar um significado ao texto, não como título, porque não são títulos, mas como desenho. Então, também quis repetir formas, porque há uma forma feminina que
que se vai transformando. Então, peguei esta informação azul que aparece, é feita com papel químico. Com os restos que eu tenho, e eu vou descobrir os restos que há, porque já quase não se vende. Portanto, quem souber papel químico, eu fico com todos. E é feito com transferência de marcas, ou seja, há uma certa de marcas que eu não estou a ver o que estou a fazer, mas eu imagino o lugar onde vai acontecer aquela marca, porque quando se desenha com papel químico não se vê exatamente o que se vê. Portanto, esta ideia do tocar, do gesto, do inscrever, de pressionar o papel com mais intensidade ou menos intensidade, podendo a marca ser mais escura ou menos escura, que são questões que eu uso também na questão das outras técnicas. É engraçado que tu estás a descrever, não é simplesmente, é a riqueza do fenómeno da tua relação com o desenho. Esses aspectos que tu estás agora a mencionar, da tua relação com os processos gráficos de construção, vão-se depois transpor para os conceitos de que tu te falas por vezes, e que já aqui mencionamos algumas vezes, das questões dicotómicas ou da relação, e essa dicotomia ou esse diálogo, diria até diálogo, entre conceitos, talvez seja um estímulo para a criação. O curioso é que nos teus desenhos anteriores, nomeadamente aqueles que estão expostos na Casa Museu, não tem talvez este vigor em termos de registro e de contundência do traço e de contraste e da afirmação. E realmente seria, se calhar, interessante ver ou perceber qual foi a ligação entre os projetos anteriores e estes. Porque, embora aqui haja muitas coisas que foste buscar aos processos anteriores, sim, há aqui uma mudança também de atitude. Sim. Por exemplo, eu estou a falar de uma coisa porque eu vou arquivando, sistematizando. Este trabalho está exposto no museu. Este trabalho foi feito, teve exposto há 1 ano em Guimarães, na Universidade do Minho. E está exposto no museu. É um trabalho feito com a mesma técnica. Com papel, com o mesmo papel, que é um papel que eu investiguei muito para chegar a um papel que tivesse a capacidade de absorver a quantidade de tinta que eu me interessa que absorva, que tenha a capacidade de receber as marcas feitas com o estilete, que eu rasgo, com apenas as penas gráficas. Portanto, é um papel que permite, quando se rasga, que tenha uma área grande de evidência, portanto, ou seja, há uma série de características que me interessam. Enquanto que neste trabalho eu acabei por ligar um pouco a contenção de um território ao espaço assumidamente inferior e assumidamente superior, em que, ou seja, isto tem a ver com uma espécie que eu estou a trabalhar, que é o dragoeiro. Portanto, a árvore vai crescer, não é? Ou seja, este trabalho tem a ver com um dragoeiro que eu trabalho com referentes, como aqui trabalhei com referência à escultura e às magnólias. Aqui trabalhei com referentes que havia em Lisboa, no Jardim da Ajuda. Portanto, isto são pedaços de fotografias que eu tirei de um dragoeiro plantado pelo Vandélias no Palácio da Ajuda, que é um dragoeiro fantástico, fabuloso. Ou seja, há aqui, não tem importância, há aqui realmente, já me perdi qual era a tua questão. Não, é que há coisas em comum. Nós sabemos que, e este sim, contexto é explícito, que é a tua relação com a natureza. Isso, não é? Sim. Depois há coisas visíveis, aspectos visíveis de diferença deste projeto com este, que inclusive desenhos destes estão na Casa Museu. Sim, e que já falaremos, se calhar, se quiseres, desta tua atitude perante a Casa Museu. Nós, nestes desenhos, vemos contrastes, vemos mais luta de forças em termos formais, em termos lumínicos e tudo isso. Em contrapartida, estes desenhos aqui são muito mais originados pelo acaso. Diria eu, se calhar poderás explicar melhor esse processo. Será que há alguma coisa como é que eu diria, de contrastante em termos de atitude nestes desenhos em relação a estes?
isto é uma novidade no teu processo criativo, isto é uma interrupção, ou tu vais dar continuidade a este processo ou vais retomar este? Não sei se é... Sim, há uma continuidade, mas há uma diferença. Eu não consigo, é contra a minha natureza, repetir o que faço. Ou seja, fazem-me um desafio e eu fiz uma exposição nova, não é? Portanto, foram 3 meses de trabalho completamente louco. E, portanto, eu vou buscar aspectos técnicos, aspectos conceituais, aspectos processuais, mas há outros que eu arrisco muito. Houve uma altura que pensei, não vou ter exposição, vou rasgar tudo. Porque entendi que a ideia do cortar já tinha acontecido, mas rasgar é diferente, porque o rasgar é transformar, é alterar a forma, alterar os contornos, alterar os limites. Há situações em que, quando olhamos para uma árvore, nós não vemos um contorno definido. Quando vemos uma transformação de uma árvore, quando se tira a casca, eu tive em casa, tenho lá um tronco, eu tive que descascar o tronco todo, não é? Quer dizer, aquilo tinha um outro objetivo, aquele tronco. Era para joalharia, para martelar as peças. Já não tenho o tronco para martelar as peças, mas serviu-me para interiorizar este processo de descascar a árvore, porque é um pouco o que aconteceu com a Daphne. Ela metamorfoseou-se. Ela transformou-se no loureiro. Portanto, é esta vivência dos processos, como se eu encarnasse a própria Daphne, digamos. Em termos conceituais, também tens aqui duas visões paralelas. Porque nós, neste espaço, o próprio espaço também condiciona o tipo de formato de exposição como aqui está exposto, não é? E nós aqui falamos de conceitos, de certos conceitos, uns ligados com a fenomenologia, outros ligados com a mitologia, outros ligados com o desenho, outros ligados com o próprio fenómeno de criação. Em contrapartida, nós temos ali outra exposição, diria, Sim. em que tu trabalhas outros conceitos, nomeadamente a descontextualização. Sim. Qual será o impacto de uma pessoa que está extremamente habituada a ver um objeto artístico clássico, eu diria até, e de repente aparece no lugar dele um desenho extremamente contemporâneo. A própria postura, a atitude que tomas, acho que é contemporânea, Sim. mas tu ali abordas outro tipo de conceitos. Talvez não, será um bocado difícil ter presente os locais precisos onde estão os desenhos, mas há ali conceitos que são diferentes dos que aqui exploras. Claro, por exemplo, neste trabalho que é este trabalho que está aqui e que está exposto no museu, anteriormente